A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Oferecimento: produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.hd1.com.br. Hilton Soares e JC Madureira. Ouvintes da Mundial News FM, do programa Conexão Tupinambá. Hoje, dia 3 de setembro de 2014, temos muita coisa a comentar, a falar, muita coisa a falar sobre política, as alterações no mundo da política, muitas amenidades a serem debatidas aqui pelo meu amigo Roberto Acioli, que está aqui já do meu lado, ansioso para comentar as pesquisas. Ele não quer falar de futebol hoje. Hoje, por futebol, ele disse que vai esperar o resultado do Flamengo Curitiba para só falar de amenidade semana que vem. Acioli. Bom dia. Alô, amigos, ouvintes, internautas de todo o Brasil. Com muito prazer e com muita honra participo aqui do programa Conexão Tupinambá, que vai ao ar pela Mundial News FM para todo o Brasil e via internet para todo o planeta. Olha, não é bem assim não estou esperando o resultado de Flamengo e Curitiba para comentar, bem porque o Flamengo, a participação do Flamengo na Copa do Brasil é uma coisa assim, virou jogo treino hoje. Se ganhar, ganhou. Já estão eliminados mesmo, né? Você está eliminado mesmo, aparentemente eliminado. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. O foco do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. E foi dito aqui nas amenidades, colocado no Facebook, vagabundo pintou e bordou comigo, lanterna preta e vermelha, e nós estamos quase chegando ao G4. Agora, eu queria saber uma coisa de você, Madureira. Você, como sociólogo, como grande professor, isso não é brincadeira, é verdade, um grande professor, eu só queria saber de uma coisa. Depois das longas férias que o Vasco passou num ambiente maravilhoso, como o Avaí, escutando a música Avaí 5-0, ao retornar ao Brasil, foram reprovados no ABC, rapaz. O que aconteceu com o Vasco da Gama? Acioli, meu Vasco da Gama está faltando vergonha na cara. De quem? De todo mundo. De direção, de jogador.
Se a gente for falar por partes, como diz o velho Jax, vamos imaginar o seguinte, vamos constatar o seguinte: esta diretoria que aí está não pode mais acusar ninguém para trás sobre a responsabilidade do caos que se encontra o Vasco da Gama. Essa diretoria foi eleita dizendo que ia sanear o Vasco, que ia montar time competitivo, que ia levar o Vasco a outro patamar. Eles só esqueceram de dizer à torcida do Vasco que ia levar os patamares mais baixos do futebol brasileiro. Então, acho que, em primeiro lugar, a culpa é da diretoria, como um todo. A gestão como um todo pode não ser uma gestão corrupta, mas é uma gestão temerária ao tamanho do clube, à história do clube, à grandeza do clube e aí tudo que possa elogiar o símbolo Clube de Regata Vasco da Gama. E com relação ao time, senhora, eu acho o seguinte: primeiro, o técnico já foi tarde, porque, com todo respeito ao trabalho do profissional, alguma coisa estava errada. Esse time que está disputando a Copa do Brasil e a segunda divisão é o mesmo time que no Campeonato Carioca estava disputando o título. Que roubaram, deram gol roubado, que gol de mão e sei lá, e mais o que valha. É o mesmo time, não tem alteração nenhuma. O que houve entre o Campeonato Carioca e o Campeonato da Copa do Brasil e da Série B? Quer dizer que os times do Carioca são uma bosta e o Vasco era melhor, e da Série B e da Copa do Brasil os times são melhor que o do Vasco? Tem que ver, porque objetivamente é o mesmo time. São os mesmos personagens com um reforço ali, outro acolá. Então, amigo, um time que resolve jogar para ganhar quando quer e quando não quer, tem alguma coisa errada ali naquele... Deve ter uma cabeça de porco enterrada naquele São Januário lá, que está demais. Bem, partindo desse princípio, eu creio então que o Campeonato Carioca, o que houve alegação de roubo, que vocês não foram se queixar na delegacia, não sei porquê, né? Na delegacia de polícia, porque roubo tem que haver queixa numa delegacia de polícia. Partindo desse princípio, então, o roubo não houve. Não, roubo houve. Você esqueceu o que eu disse. Roubo houve. Foi roubado. A pergunta é: qual a diferença do time que jogou o Campeonato Carioca para essas duas competições agora? Sim, é o mesmo time. É o mesmo time, não foram roubados. Olha só, eu sei que isso aqui é uma parte de brincadeira aqui que nós... isso começou uma brincadeira, você quando falou, esclarecer aos ouvintes, né? Você quando falou em amenidades... automaticamente eu botei aquilo na minha cabeça. Cheguei em casa, liguei lá para a produção, lá para o Gessé. Falei: Gessé, faz uma vinhetazinha assim, amenidades. Aí nós institucionalizamos a amenidades aqui. Isso não é algo rotineiro, virou uma instituição dentro do Conexão Tupinambá. Entendeu? Mas agora, partindo para o lado sério da questão do futebol, para a gente... vai falar do Dunga. Nós entramos aí no objetivo principal do Conexão Tupinambá. Porque, afinal de contas, Vinícius, índio quer saber, é o objetivo do programa. Então, o que eu vejo? Aliás, antes eu queria fazer uma pergunta. Estão com medo da Série C? Olha, hoje está todo gozadinho. Algum medo da Série C, assim, passou alguma coisa pela cabeça? Não, porque na Série B a gente está lá perto do G4, porque olha tranquilo. Só, os tricolores e os vascaínos falaram, estouraram com o Flamengo. Aí teve a maldição do urubu. Pegaram os tricolores de jeito, A maldição do urubu. O que eu vejo no Vasco da Gama, hoje em dia, é a falta de comando. Mas não é a falta de comando lá dentro do campo, não. Independente da questão campo. Técnico, para mim, não joga, técnico orienta. Ele tem a missão de orientar. Qual é o técnico que vai dizer para o Messi, para o Maradona, para o Pelé, para o Neymar, Zico, que figura já do passado, que vai dizer: olha, joga assim? É bobagem. Garrincha. O Garrincha disse uma vez
que não entendia patavinas que o Fiola falava, porque o Fiola só vivia com a boca cheia de doce dormindo. Então Garrincha jogava o futebol dele. A falta de comando, a falta de direção. O senhor Roberto Dinamite, fracasso total, tanto na política... Ainda está pedindo voto ao Vascaíno na televisão. É uma falta de vergonha. Tanto na política quanto na direção do Clube de Regatas Vasco da Gama, fracasso total. O Eurico Miranda com aquelas mazelas que ele deixou no clube. Entendeu? E o candidato aí, Roberto Monteiro. Aqui ninguém está fazendo campanha para ninguém, só estamos tecendo comentários. O Dinamite, já falamos. Roberto Monteiro, que Roberto Monteiro poderia fazer no Vasco? Eu conheço o Roberto Monteiro, conheço pessoalmente, foi meu vizinho. Conheço também, vascaíno. Foi da Força Jovem. Isso, foi meu vizinho, conversamos muito a respeito de futebol, política, mas eu não sei qual é a experiência que o Roberto Monteiro tem para presidir um clube da grandeza do Vasco. O Vasco é um clube, é uma instituição que é uma das maiores torcidas do país e tem que ser respeitada como tal. Olha, vou o dizer Eurico Miranda, as mazelas que ele tem, quem o Vasco colocaria? Olha, cresce nos bastidores com força uma tese que eu não me lembro se eu falei aqui na rádio ou se eu falei em off para você. Sérgio Cabral virá candidato a presidente do Vasco da Gama. Está crescente nos bastidores essa conversa. Mas para essas eleições, não. Para essas eleições. Olha, não é à toa que já é a segunda vez que a eleição do Vasco da Gama é adiada. Foi adiada a primeira vez por ação na justiça. O delegado foi lá e pediu para adiar a eleição. E agora, derrotado na justiça novamente a resolução do Conselho Deliberativo, jogando a eleição para novembro, dezembro. Novembro, dezembro, senhora, já passou a eleição de primeiro e segundo turno, já se definiu quem é governador, quem é presidente. Pule de 10, Sérgio Cabral vai ser candidato a presidente do Vasco esse ano. Dependendo da ação que rola na justiça, porque as eleições estão sob júdice. Então não pode tirar nem colocar ninguém, dependendo do que acontecer. E se o Cabral fosse eleito, né, como presidente do Vasco, rapaz, São Januário ia ter passeata pra caceta. Aquele famoso... Os Black Bloc iam viver na porta de São Januário. Black Bloc, fora Cabral. Olha só, eu não vejo isso como solução. Sinceramente, eu não vejo. Não estou dizendo que é solução, não. Eu estou dizendo que eu estou escutando nos bastidores. Na minha visão, na minha visão de flamenguista, eu vejo hoje a solução vascaína seria a volta do Eurico Miranda. Não estou fazendo aqui campanha para ele. O Eurico teve um monte de pilantragem, de sacanagens, acusado formalmente no Vasco de pintar e bordar lá. Mas não vamos colocar isso em questão. O Eurico Miranda, com a experiência dele, as articulações políticas dentro do clube, as articulações que ele tem com o empresariado, entendeu? E o amor inegável que ele tem pelo Vasco. Vamos colocar isso. Não, isso não se discute. O amor inegável. Para ele é Vasco no céu e o resto debaixo da terra. Que ele tem pelo Vasco, com todas as sacanagens praticadas lá, eu acho que o Eurico Miranda seria, a princípio, a solução mais inteligente que o Vasco da Gama poderia resolver. Não vejo com bons olhos, como flamenguista, sempre vou citar isso aqui, não vejo com bons olhos a candidatura do Cabral, a inexperiência ou não do Roberto e o Dinamite que virou estalinho. Vamos ver o que nos aguarda, porque ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, tem muito campeonato ainda para rolar. Muito campeonato para rolar, e esses candidatos aí teriam que fazer o ABC do futebol, né? É verdade. Para poder... Tem que reconhecer que está dura, dura a vida do Vasco. Para poder assumir a presidência do Vasco, hoje tem que fazer o ABC. Tem que fazer o Mobral.
Mas a senhora, ainda no futebol, Dunga, a seleção já está treinando nos Estados Unidos, seleção convocada, metade da seleção é a seleção que o Filipão convocou. Ele trouxe algumas novidades. Esse domingo ele participou do programa da Bandeirante, Canal Livre, falando sobre a seleção brasileira, o que vai fazer daqui para frente. E torço para que Dunga tenha nessa segunda chance, seja vitorioso para apagar a vergonhosa goleada de 7-1 dentro de casa. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Romário for eleito senador, sai de baixo, hein, CBF? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Não é não, senhora? Olha só. As eleições, a eleição do Romário para o Senado Federal, segundo a visão dos cientistas políticos, já é dada como certa a eleição do Romário. E essa é a visão das pesquisas e do cientista político. Historicamente, no país, as pesquisas sempre funcionaram. Manipula daqui, manipula dali. Manipulado ou não, elas sempre funcionaram. A margem de erro dessas pesquisas foi muito, muito grande. Isso já é histórico no país. E se fosse só para bater, entendeu? Nas sacanagens que são feitas pelaquela entidade chamada CBF. Romário, candidato pelo PSB ao Senado Federal, pelo Estado do Rio de Janeiro, teria o meu voto. Não me envergonhe de dizer isso aqui, somente pela CBF e pelas questões que ele colocou. Ele tem uma filha excepcional. Eu conheço o Romário de matérias esportivas, entendeu? Teve lá os deslizes dele, mas ele tem a parte séria dele. Então, para pegar a CBF, só o Romário. Não estou aqui querendo eleger o Romário. Estamos falando da CBF, aquela entidade imunda que tem que ser lavada com criolina. Eu acho que teria que comprar o Senado, teria que... Comprar o Senado? Não, o Senado teria que comprar bastante criolina, pagar do próprio bolso dos senadores e jogar dentro daquela porcaria da CBF. E vejo a alta do Dunga na seleção como uma saída política. Claro, com certeza. Uma saída política, foi muito mal saído. O Dunga já mostrou incompetência. O problema é que o tal do... Como é que é o nome do presidente? José Maria Marins. Ele foi reeleito esse ano, vai continuar aí, não dá para derrubar? Não, veio o Marco Paulo Del Nero. Marco Paulo Del Nero, que fez um monte de trapalhada. Esse trapalhão é lá de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol, que vai assumir a CBF. Mas aí ele vai assumir porque o cidadão vai renunciar a alguma coisa, porque a eleição... Foi o Marinho presidente e o Del Nero vice. Não, mas peraí. Então vamos ler a notícia direito. E divulgá-la direito. Isso foi um acordo político firmado para que o Marinho fosse reeleito. E garantir a eleição do Del Nero. E garantir o Del Nero, porque com certeza ele não seria eleito. Ele deve... As federações não apoiariam. Ele deve alegar... dor no ânus, porque não vai poder ficar muito tempo sentado lá, e deixar o Del Nero lá para poder, entendeu, continuar as sacanagens que o Romário denuncia, não é de hoje, muito tempo. Romário julga que Fury são inimigos número um da CBF. Da família CBF. Não tem nada a ver com o Filipão, não, em família CBF. Não, a família CBF. E o Dunga não é a solução para os problemas do futebol brasileiro. Eu acho que tem que investir na base, entendeu? Colocar esse pessoal para jogar. Tem muito garoto bom jogando. Você viu o jogo? Não estou agora sem amenidade. Você viu o jogo do ABC ontem? Não vi. Pô, tem dois moleques ali que jogam muita bola. Os caras lá que desceram o cacete no Fluminense, do América de Natal. Tem um volante lá, não me vem agora a cabeça. Os caras estão deitando e rolando. Vamos investir na garotada agora para renovar, né?
Tem 8 do fiasco lá na CBF, Exatamente. lá em campo, treinando. Tem uma promessa lá que eu acho que tem que tratar com carinho. Felipe Coutinho foi convocado, primeira vez, segunda vez, né, que ele já tinha sido convocado. Mas o Dunga trouxe Felipe Coutinho. É um bom nome, um bom jogador. O Felipe Coutinho veio porque os que assumiram o comando na seleção antes não tiveram coragem de convocar o Felipe Coutinho. E o Vasco saltou uma preciosidade. O Vasco entregou. Aliás, o Vasco mais não uma vendeu. Vez. Mais uma vez, o Vasco copiou o exemplo no Flamengo. Ele entregou. Exatamente. Como essa venda do Hernani, agora essa imundícia que aconteceu aí. Com o brocador. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mais uma vez, Flamengo e Vasco se mostram... E o Felipe Coutinho não precisa provar ninguém que joga bola. Exatamente. Ele já provou aqui quando jogou aqui no Vasco. Exatamente. Entendeu? E é por aí. Madureira, vamos pedir um comercial aí, um intervalo. A gente volta já. E a gente volta com, agora, pancadas. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Boa tarde, amigos ouvintes. São 1h31. Programa Conexão Tupinambá. Índio quer saber. Nós, para que vocês possam participar do programa também, nós temos a página no Facebook, Conexão Tupinambá, canal no YouTube também, Conexão Tupinambá, programa Conexão Tupinambá, e também temos e-mail, conexãotupinambá@gmail.com, onde vocês podem mandar perguntas, sugestões, opiniões sobre os programas ou até sobre quem a gente poderia chamar para participar aqui do programa Conexão Tupinambá. Olha, já voltando aqui à vaca fria, passando as amenidades, vamos falar agora da paulada.
O nosso último programa foi ao vivo, foi antes da morte de Eduardo Campos. E naquele momento a gente avaliava que as eleições caminhavam para uma polarização PT-PSDB e que talvez a Dilma ainda ganhasse no primeiro turno. Pois bem, aconteceu a morte de Eduardo Campos. Não vou discutir as circunstâncias da morte, vou discutir apenas o fato. E com a morte de Eduardo Campos, Marina Silva assume a disputa presidencial pela legenda do PSB. E com isso, começou outra eleição no país. Marina Silva hoje, até o momento, em todas as pesquisas, é apontada como a principal concorrente, superando até a Dilma, sepultando a ideia, não vou dizer sepultando a ideia, mas praticamente jogando a eleição para um segundo turno, com algumas variáveis, e aí nós vamos discutir aqui as variáveis, porque a vitória em primeiro turno ela pode acontecer, tanto para um lado quanto para outro, mas vamos debater. E, evidentemente, se observar nos estados, o quadro também se alterou bastante, ou pelo menos está se alterando, não na velocidade que se alterou as eleições para presidente, mas o quadro nos estados começa a refletir alterações significativas. Mas vamos começar pela seguinte afirmação, senhora. O objetivo da eleição 2014, para todo mundo, é derrotar o PT. Infelizmente, tenho que dizer isso porque a discussão sobre programa, sobre ideias, virou vala comum. É muito triste ver numa eleição que o objetivo central é derrotar partido A ou partido B. A declaração de Agripino Maia, ontem, que saiu no jornal O Globo, deixa transparente esse raciocínio. Qualquer coisa é melhor que o PT. Então, ou seja, ele acaba de pontuar que o objetivo de todos os segmentos, ou melhor, deixou transparente aquilo que estava implícito. O objetivo de todos os segmentos que estão no processo eleitoral, da mídia e outros segmentos conservadores, escolher o seu objetivo: derrotar o PT nas eleições de 2014. Acho que estamos começando um período difícil na República Brasileira. Difícil, mas nós vamos começar a debater sobre isso. Acioli. Bem, conforme você disse, antes do desaparecimento aí do Eduardo Campos, a Dilma estaria eleita em primeiro turno. Todas as pesquisas apontavam para isso. A Dilma reeleita em primeiro turno. Eu mesmo disse isso aqui. Porque eu leio, converso, até mesmo no meu exercício profissional, a gente tem que estar sempre acompanhando a coisa. Aí o que aconteceu? A morte do Eduardo Campos. Não importa se o avião caiu ou se o avião foi abatido. Caiu ou foi abatido. Essa muita historinha daqui, muita historinha dali, é que a Dilma mandou abater, então sempre foi isso, ela deu tiro no próprio pé. Aí o que aconteceu? E são as coisas que são divulgadas no Facebook que 90% não tem credibilidade nenhuma. A campanha contra o PT no Facebook é muito grande e tem credibilidade. Agora, notícias, apuração, aquilo ali, porra, olha, não é nem brincar de fazer jornalismo. E o efeito luto veio para tirar a Dilma do primeiro turno. Eu tenho acompanhado as pesquisas,
A Marina Silva já deu banho no Rio, em São Paulo, no Aécio Neves. Evidentemente, com esse banho que ela deu no Aécio Neves, ela se aproximou muito da Dilma. Hoje, alguns segmentos da imprensa, da velha mídia mofada, entendeu? Não é só o Agripino Maia. Alguns segmentos da velha mídia mofada que está aqui, ó, na nossa frente aqui, ó, estou mostrando a velha mídia mofada. Alguns segmentos dessa velha mídia mofada já estão elegendo a Marina em primeiro turno. Olha como a coisa se modificou. Em pouquíssimo tempo, de 2 edições que o Conexão Tupinambá não foi ao ar, até a Rádio Mundial pede desculpas, foram problemas técnicos que aconteceu, e outra vez foi um neto meu que teve uma situação muito ruim no hospital, e eu pedi licença aí ao âncora, né, que é o Madureira, expliquei a situação. Peço até desculpa, estou aproveitando a oportunidade, pedindo desculpas aí. Em apenas 2 edições, como se modificou a coisa? Dilma é eleita em primeiro turno. Agora, os segmentos dessa velha mídia aí, que já está para lá de mofada, eu vou mudar os logos, não é mais mofada, para lá de mofada, já estão elegendo hoje, no dia de hoje, a Marina Silva. Se as eleições fossem hoje, a Marina Silva, depois das composições que ela fez e daquele arzinho, daquele ar, entendeu? Radical que ela tinha, que ela tirou, reveu, levou pancada à beça dos próprios, do próprio pessoal do PSB para mudar o discurso. Já elegeram hoje, as eleições hoje, a senhora Marina Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Mas que o efeito luto foi uma pancada no PT, inegavelmente foi. Isso também é outra coisa que é histórico no Brasil, não é a primeira vez que acontece. Se você for lá atrás, na política nacional, lá atrás, você vê que isso já aconteceu em outras vezes. O famoso tiro que o Carlos Lacerda levou no pé, levaram ao suicídio, entre aspas, do Getúlio Vargas. Houve aquela comoção geral. No dia seguinte, entendeu? Getúlio reunido com os ministros, de pijama, isso é o que a história conta, vai para o seu quarto, conversa com o neto dele, em seguida, às 10h45 da noite, ouve-se um estrondo no quarto, uma arma caída e Getúlio debruçado. Esse efeito já aconteceu aqui, e Carlos Lacerda elegeu-se, os lacerdistas sabem disso, elegeu-se governador do estado do Rio de Janeiro. Na década de 60, e teve que largar em 65, porque saiu batido daqui, né? Porque exato, a ditadura meteu o cacete nele também. Então, isso é histórico também no país. A gente também tem que ir lá atrás. E outros casos. Então, eu vejo hoje, baseado em pesquisas, em conversas de rua, pé de orelha, Facebook, sindicatos e outras coisas mais, eu não vejo a Marina eleita em primeiro turno. Eu não vejo. Eu acho que vai dar um segundo turno. Mas outra coisa, uma notícia que ontem foi veiculada no Jornal Globo, no G1 e no Jornal Globo, que a Igreja Católica estaria dando a mão a Marina Silva. Não só está dando a mão, é evangélica. Como já marcou uma passeata na Zona Sul do Rio de Janeiro, no próximo domingo, marcha... eu esqueci o nome da massa. Marcou uma marcha na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque lá o pessoal da Zona Sul, que são chamados de elite, que eu não vejo por esse lado, elite no Brasil para mim não é isso. Elite não é morar na Zona Sul. Eu pego aí parte da minha aposentadoria, vou morar num bagulhete daqui na Zona Sul, vai dizer, moro na Zona Sul, sou elite, eu não vejo por aí. Mas eles vão começar lá, sabe por quê? Porque os votos do Oeste estão lá. Exatamente. Aí, esses votos serão cooptados pelo PSB. Não, aqui no estado do Rio de Janeiro, a Marina já comeu... Não, no Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro, São Paulo e parte do Nordeste. Parte do Nordeste. Esse é que é o perigo também, para o PT.
O PT estava de luz amarela acesa, agora está de luz vermelha acesa. Esse que é o problema. Mas eu não vejo a Marina Silva eleita presidente da República em primeiro turno. Na minha modesta opinião, haverá sim um segundo turno. Então, a senhora, qual é o perigo? O perigo aí é o seguinte, estava fazendo umas continhas em casa, comparando todas essas pesquisas que estão... surgiu uma notícia nos bastidores da possibilidade do Aécio Neves desistir da candidatura a presidente e ser candidato a governador em Minas. Estava comentando isso na vinda aqui para a rádio com meu filho. Se materializando esta hipótese, a Marina passa a ter condições reais de ganhar no primeiro turno. Porque aí esses votos do Aécio Neves não vão para Dilma. Mas em hipótese alguma. E aí, a gente sabe disso. E aí, o quadro vai ficar pior ainda do que está. Outro elemento que eu acho que, pro lado da Dilma, né? Esse é pro lado da Marina. O outro elemento pro lado da Dilma, que ainda a possibilidade remota, mas ainda pode dar primeiro turno para Dilma, é o seguinte: a famosa ascensão da nova classe média, a classe C e a classe D, hoje o eleitorado desse universo é 51% do eleitorado brasileiro. Então imagine o seguinte: o problema é que mesmo dentro desse eleitorado, o PT não tem sido agraciado pelos eleitores. Esse é o problema do PT. Se eles mudarem o rumo da campanha, que eu acho, né, olhando como profissional, até agora a campanha estava voltada e organizada para a polarização com o PSDB. Agora a polarização é com Dilma. Agora... com Dilma, desculpa. A polarização é com Marina. Agora, não adianta ficar falando que o passado pode voltar, porque Marina nunca foi presidente, embora, se analisarmos o programa que a Marina divulgou, nós vamos ver no programa da Marina as mesmas propostas do PSDB. Isso aí pule de 10. Quem quiser verificar, vá na internet, olha o programa da Marina. Olha só, ela disse a cores ao vivo que faria um governo pluripartidário. Exato. Isso aí não precisa ir lá no Brasil inteiro assistiu o debate. Exatamente. O primeiro debate na Band. Mas essa linguagem já está sendo mudada. Sim, mas ainda, na minha opinião, aí é minha opinião, eu acho que ainda não acertou o tom. Conversando com algumas pessoas na rua, algum pessoal de esquerda, do campo aí que apoia a Dilma, existe uma turma que acha que basta dizer que a Marina é traidora, que a Marina não presta, que a Marina é isso, que a Marina é aquilo. Vou dar a senha. Quanto mais bate na mulher, mais ela cresce. Até a esquerda, Exato. Parte da esquerda está apoiando a senhora Marina Silva. Quanto mais bate, mais ela cresce. Então, a estratégia discursiva da campanha da Dilma hoje, eu tenho acompanhado pelos jornais, pela televisão, assim, ou muda o tom, ou vai ficar difícil. Porque já está... Porque o que as pessoas não estão entendendo, a senhora, é que na cabeça do eleitor comum, não é do setor de opinião, não é dos cientistas políticos, o eleitor comum, aquele que ganha do suor dele o pão, a comida e a passagem do trabalho dele diariamente. Esse eleitor comum está massificado na cabeça dele que essa tropa, entre aspas, que está aí, tomou conta do aparelho do Estado, foi condenado no mensalão. É isso que está na cabeça deles. Isso está pesando mais... Petrobras, Praça Forte. Isso está pesando mais que as conquistas que esse setor da sociedade obteve. Eles reconhecem a conquista,
reconhecem as vitórias, mas o nível de compreensão ainda da maioria da população é o seguinte: pô, mas esses caras não vão... É isso mesmo? Olha só, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu, quando estava vindo para cá, vim com o nosso operador de áudio aí, Vinícius Ancioli, e tem um determinado candidato ali que... Eu não vou citar o nome, ele faz parte aí do AESão. Estava lá. Fulano de tal, número tal, candidato a deputado estadual. Acima da imagem dele, do nome dele, estava escrito assim: o ministro do Lula. Gente, tem que avisar para o candidato que o Lula não é presidente da República há 4 anos. Já se passa. Agora faltam alguns meses. Então o que acontece? Esse pessoal do próprio AESão já está tirando o time de campo. Já está desvinculando o nome deles da Dilma, do PT. Outro perigo grande. A Dilma, o PT nacional, já chegou lá na coordenação de campanha e disse assim: abaixa o tom, muda o discurso, seja mais morna. Aquele debate do SBT foi uma coisa cômica, ridícula. Eu não assisti. Cômica e ridícula. E, rapaz, me impressionou, porque ela partiu, ela foi agressiva, ela começou a gaguejar e já partiu para agressividade. Quando deu um intervalo, a assessoria dela: moça, acalma os ânimos, baixa o tom. Ali ela perdeu bastante. E você sabe que aquele debate do SBT foi dirigido contra ela. Mas todo debate está sendo dirigido contra ela. Não há um lugar que esteja a favor. Então, existe esse perigo. Isso que você falou, as alianças feitas com a igreja. Eu vou te citar um caso aqui, que você sabe tão bem quanto eu. A deputada federal Jandira Fegali perdeu as eleições para o Senado, vinha de ponta a ponta, com 1 semana de antecedência, porque bateu de frente com a igreja. Foi a maior burrice que a deputada Jandira Fegali fez, quando falou sobre a questão do aborto, e bateu de frente contra a igreja. 1 semana depois, a Igreja Católica derrubou, e o Dornelles entrou na vaga da Jandira. Então, a Marina conquistou também até os católicos. Ela declaradamente evangélica, e ela conquistou declaradamente os católicos. A passeata que vai haver na Zona Sul, os votos que ela vai cooptar do Aécio, o desespero de causa do PT. Outro detalhe: os nulos e indecisos começaram a aparecer, meu irmão. Começaram não, já o que deu a Marina a condição de virar o jogo foi que já desde o começo os brancos, os nulos e indecisos já foram para ela. Ela agora está comendo o voto dos outros candidatos. Mas isso aqui nesse eixo aqui, Rio São Paulo, agora eles estão partindo de céleres para o interior do país. E o maior colégio eleitoral que tem no Brasil é no interior do país, aonde o PT, o presidente Lula, por 2 mandatos, inclusive no primeiro foi achincalhado, por causa do mensalão, aquele troço todo, e o presidente Lula se reelegeu. Entendeu? Mas, eu estava falando com o nosso operador de áudio, Lula tinha carisma. Tinha, não tem? E começou a botar a cara para fora tardiamente, no meu modo de ver. Mas, de qualquer maneira... Tardiamente não, sabe? Porque ninguém esperava que o Eduardo Campos morresse, né? Não, mas ele podia colocar antes. É que tinha alguns problemas aí, extra-campo. Tinha não, tem. Que não deixaram o Lula botar a cara para fora. Mas o que... De tudo isso que foi dito aqui, falta aí uns 30 segundinhos para a gente entrar num comercial aí, disso tudo que foi dito aqui, ô Madureira, entendeu? Eu continuo achando que
vai haver um segundo turno e que o PT se vire para poder, entendeu? Vai ter que rebolar marca e charuto em boca de bêbado. Transformar essa já eleição da Marina Silva para presidente do nosso país. Vamos lá. E há quem diga as más línguas que é trocar um bandido por outro. Comerciais. Vamos aos nossos comerciais. Mundial News FM. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. E estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Caros ouvintes, internautas, 1h55. Vamos aqui para a nossa terceira parte do programa Conexão Tupinambá. Índio quer saber? Estamos aqui trocando ideias sobre a evolução do quadro político eleitoral no Brasil, nos estados. Lembrando a você, ouvinte, internauta, o nosso e-mail conexãotupinambá@gmail.com, nosso canal no YouTube, programa Conexão Tupinambá, e a nossa página no Facebook também, programa Conexão Tupinambá. Mas veja bem, senhora, por que eu acho que ainda pode dar primeiro turno para Dilma? Porque se ela conseguir reverter nessa base que foi beneficiada pela ação do governo, Bolsa Família, a construção das universidades, o investimento, o reaparelhamento das Forças Armadas, investimento na produção de mercadoria, investimento no mercado interno que aumentou emprego, aumentou consumo e potencializa a economia. Se ela conseguir reverter neste segmento os votos que estão migrando para a Marina, ela ainda vai poder pensar em primeiro turno, porque o grau, o que vai contar no final das contas,
são os votos válidos. E nos votos válidos, o percentual de brancos, nulos, ainda está elevado. Essa matemática, ou seja, matematicamente, é possível hoje, nos dias de hoje, é possível o primeiro turno tanto para um lado quanto para o outro. O caminho da Marina ela já está pavimentando. Se vai dar certo ou não é outra história. O caminho da Dilma pavimentar para fazer uma possível vitória no primeiro turno, eu entendo que seria pegar esta base que foi beneficiada esses 12 anos do mercado interno, das políticas públicas Lula e Dilma, e transformar isso no seu melhor capital eleitoral. Se ela perder voto nesse pedaço, nesse segmento, aí eu acho que até uma vitória no segundo turno fica difícil. Mas eu acho que a mudança do discurso, a mudança no tom tem que buscar esse eleitorado. Tem que buscar esses que foram beneficiados por 12 anos das políticas públicas do governo Lula e Dilma. Agora, senhora, preste atenção numa coisa. Antes, existe uma outra face dessa moeda que ninguém, óbvio, vai discutir agora durante as eleições. Ninguém vai comentar, replicar, porque não interessa, porque nós estamos falando de disputa eleitoral, vencedor, perdedor, voto na urna. Então tem uma lógica própria, regra própria, início, meio e fim determinado. Mas guarda o que eu estou te escrevendo, senhora. Quando sair o resultado das urnas de 2014, do primeiro turno, que vai sair, se vai ter segundo turno, e o novo perfil da Câmara Federal, as pessoas vão começar a observar o seguinte: pela primeira vez na história da República Brasileira, a direita não está disputando poder no Brasil. Podemos dizer que o programa da Marina é de direita, podemos dizer que a Marina vai ser a opção da direita, que a direita vai desaguar os votos em cima da Marina, é correto, é esse o caminho que as coisas estão tomando. Mas quando passar as eleições, que sai o resultado das urnas... Por isso que ela é direita, né? Quando passar o resultado das urnas, nós vamos ter uma alteração no quadro político geral do país. Os tradicionais partidos de direita estão sucumbindo. DEM, PP, PSDB pode ir junto, estão sucumbindo. E isso vai ter reflexo, sabe aonde? No Congresso Nacional. Bancada. Tamanho da bancada do PMDB, tamanho da bancada do PT, tamanho da bancada do PSB, tamanho da bancada do DEM. Isso vai influenciar, sabe em quê? Tenho pena de quem vai ser eleito presidente da República. Dilma ou Marina. Vai cortar um dobrado, pior do que cortou até hoje. E qualquer promessa feita hoje, para se cumprir o novo mandato, vai ter que suar muita camisa. Muita camisa. Olha só. Então, eu penso da seguinte maneira. Você colocou aí, nós colocamos já a primeira posição, Marina eleita em primeiro turno. Segunda posição, Dilma eleita em primeiro turno, desde o momento que houvesse um quadro de reversão, de fortalecimento das bases dela. Mas existe um empecilho para isso. 2. Primeiro, o tempo. Dia 3 de outubro está aí. Daqui a um mês. Certinho. Tempo. 3 de outubro. Segundo lugar. Pasadena. Petrobras. Califórnia. Tatiane, você está me ouvindo agora, você está em Morago, na Califórnia. Beijo e abraço para você. Então, você sabe o que está acontecendo aqui no Brasil quando se fala em Pasadena, que vocês aí chamam de... Nós aqui chamamos de Pasadena, vocês aí chamam de Pasadena.
Isso aí é uma situação que as redes sociais e a imprensa tendenciosa, a imprensa de direita, conseguiram emplacar na sociedade. Emplacar na sociedade e conseguiram fazer disso um dos maiores escândalos financeiros que o país teve até o momento. Esqueceram dos outros, né? Não tem nada para trás, não existe nenhum. Esqueceram dos outros, né? Dos 8 anos do governo Fernando Henrique, dos 8 Rosa. Anos, esqueceram de uma porção de coisa. Compra de voto para a reeleição do Fernando Henrique. Aliás, a gente precisa até explicar a eles o que é a pasta rosa e outras coisas mais, porque esse pessoal hoje não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada, inocente. Sabe, não pega isso aqui papel. A cultura deles é a cultura digital, é a cultura da rede social. Então, essa situação é muito difícil, na minha opinião, muito difícil de ser revertida. Isso aí foi a maior pedra no sapato que o PT teve até hoje, a questão de Pasadena, ou Pasadena, como queira. Né? Lá na Califórnia é Pasadena, aqui no Brasil é Pasadena. Mas vamos falar claramente, o escândalo Petrobras. Isso é uma situação difícil de reverter, porque existem interesses políticos internacionais também em cima disso. Coisa que o brasileiro culturalmente não sabe, não está preparado e não estão querendo preparar, porque atrás disso nós temos a política internacional também. Exatamente. Lá fora os caras estão se movendo, os dedos estão se movendo. A declaração da candidata do PSB de que não vai investir tanto no pré-sal, vai investir em outras fontes energéticas, tem implicações e interesses outros que muita gente não tem noção. Exatamente. Por falta até de interesse político, por falta de conhecimento político. Entendeu? Há diversos artigos escritos aí, o Sidney Rezende escreveu um artigo muito legal no Bafafá, entendeu? Com essa crise que os jornalistas do estado do Rio de Janeiro estão passando aí, essa crise até de postura do próprio jornalismo. O Sidney Rezende escreveu um artigo muito bom, está no jornal Bafafá, que tem um site aí na internet, o Bafafá, que é distribuído inclusive na BI e no sindicato do jornalista do Rio de Janeiro. Ele escreveu um artigo falando exatamente, comparando, fazendo a analogia da crise que passa o jornalista hoje com o que nós estamos falando aqui dessa garotada que só vê e extrai informações das redes sociais, que, como eu disse aqui anteriormente, não são apuradas. Se você disser que M é bom, o cara vai comprar latinha de M. Se você disser que latinha de M é bom para passar no corpo, ele vai passar, porque está escrito lá no Facebook, no Instagram, no Lidequem, Lidequim e por aí afora. Então, esse, no meu entender, é a grande pedra que tem no sapato no PT, até para eleger a Marina, a Dilma em primeiro turno. Eu acho que nenhuma das duas estão eleitas em primeiro turno. Eu acho que a briga vai para o segundo turno. Agora, ali o PT tem que acordar, porque os votos todos do Aécio Neves, todos vão para a cesta da Marina. Vão para a cesta da Marina. Aí podemos aqui, categoricamente, afirmar isso depois de 3 de outubro. Não, o mais Marina Silva é eleita presidente do país. Imagina o seguinte, antes de chegar em 2015, você sabe que o Sérgio Cabral mandou uma mensagem para os seus correligionários falando sobre o quadro eleitoral. Mandou uma mensagem dizendo assim: Marina está chegando, uma coisa desse tipo assim. Marina fez um comentário e botou exclamações do lado do nome Marina. Existem pessoas que estão querendo dizer que Cabral está apoiando Marina Silva. Aí eu pergunto para o eleitor do Rio de Janeiro: Cabral que baixa a porrada em professor, Cabral
que não estava cuidando dos trens, dos metrôs, não estava cuidando do conforto do trabalhador, mas estava cuidando do enriquecimento dos donos dos meios de transporte. E que participou de escândalos de corrupção, participou ativamente, tem culpa no cartório. Seu braço direito estava na França. Qual era o nome da cidade? Paris. Não, foi em Paris que eles estavam lá de guardanapo na cabeça, dançando. Estavam lá em Paris. Paris, Marseille. Lá cantando músicas francesas. Tanto é que é a farra de Paris, né? Vão lá, todos reunidos, comemorando não se sabe o quê. Está apoiando Marina? O velho está apoiando o novo? Eu estou falando isso, acho que ontem eu vi o debate da Rede TV de governadores. E fiquei espantado com a seguinte aliança: Garotinho e Pezão contra Lindbergh. Porra, mas será que precisa disso tudo? Crivella e Lindbergh contra Garotinho e Pezão. Eu falei assim, gente do céu, realmente tá difícil. Mas ontem o debate foi engraçado, porque veja um dos problemas da candidatura Dilma no estado do Rio de Janeiro. Só o Pezão falou a palavra Dilma. Só o Pezão. E mesmo assim eu contei uma vez. Todos eles queriam a presença do Lula e da Dilma no palanque deles? Nenhum deles, nem o Lindbergh, nenhum deles citou a palavra Dilma. Citaram Lula 200 mil vezes. Agora, Dilma, nem uma vez só que citaram, que foi o Pezão que citou uma vez a palavra Dilma. O resto era apoio do governo federal, verba do governo federal, mas dizer, foi a Dilma que fez, nenhum deles. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção na eleição do estado do Rio de Janeiro. A segunda coisa que me chama a atenção no estado do Rio de Janeiro, pelas pesquisas que saíram, e aí você vê a manobra, como é que os números não mentem. Mentem aqueles que os interpretam. Porque, veja, o Ibope solta uma pesquisa dizendo que o Garotinho empata com todo mundo no segundo turno e só ganha do Lindbergh. Qual é a mensagem implícita? Eu vi essa confusão na zona aí. Qual é a mensagem explícita? Não adianta votar no PT, porque o PT perde até para o Garotinho. Essa é a mensagem explícita. Não é implícita nem explícita, não. É declarada. É dizer assim, não vote porque é bobagem. Não vote no Lindbergh porque é bobagem. Isso aí está mais do que claro. Agora, partindo dali, né, Madureira, você sabe que a Rede Manchete, ela esteve prestes a desabar, né? A desaparecer da face da terra. Desaparecer. Aí teve uma ajudinha do governo federal, teve uma ajudinha do Sérgio Cabral, aliás, federal, o Cabral está batendo direitinho aí, né, rimando. E estão lá, saindo do atoleiro, aquele programa que dava uma grande audiência, passou para a Bandeirante, que é o Pânico na TV, enfim. Partindo dali, isso aí foi publicado hoje nos jornais de grande circulação. Só que a mensagem, a verdadeira mensagem, por isso que eu digo que o eleitor tem que entender, a verdadeira mensagem, ela está aí, ou seja, dizendo assim claramente, não votem no PT, ou não votem em Lindbergh. Exatamente, essa é a mensagem que estão passando. E aí, o que acontece? Objetivamente, é
essa postura no estado do Rio de Janeiro se reflete também em São Paulo, Minas, Bahia, o que dificulta a condução e o desenvolvimento de qualquer campanha. Eu estou aqui falando com cuidado, com delicadeza, porque eu sei que quando se fala de eleições, muita gente tem suas posições, suas opiniões. Esse é um programa do Sindicato de Sociólogos. Vários sociólogos têm várias posições também, estão apoiando candidatos diferentes. Então eu estou tentando ao máximo aqui fazer uma análise ampla, abordar todos os aspectos, sem pender para lado nenhum. Mas veja, cada vez mais estamos caminhando na eleição de 2014, e não só para presidente, mas também nos estados, nós estamos caminhando para atravessar uma fronteira que alguns dizem que o objetivo central da eleição de 2014 é derrotar o PT. Eu pergunto, é esse mesmo o principal objetivo da nação? Índio quer saber. É esse mesmo o principal objetivo do povo brasileiro? Índio quer saber. O povo brasileiro tem que sair dessas eleições mais amadurecido, conhecedor de todos os interesses que estão em jogo, conhecedor de tudo aquilo que fica nos bastidores e não vem para o palco, para a cena principal. Olhando a pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, publicada ontem pelo Ibope, imagina o seguinte: 27 Antony Garotinho, 19 Pezão, 17 Crivella, 11 Lindbergh, 3 Tarciso, 1% a Deise do PSTU e 14% brancos e nulos. Por esse quadro, a eleição do Rio de Janeiro está mais ou menos desenhada. O acordo para uma candidatura Dilma, de apoio a Dilma, chegar no segundo turno no estado do Rio de Janeiro, passa por uma união entre Lindbergh e Marcelo Crivella. Poderiam deslocar Pezão do segundo turno e fazer um segundo turno entre Antony Garotinho e essa aliança Lindbergh e Marcelo Crivella. Porque é necessário um palanque no segundo turno para Dilma, e esse palanque virá ou pela mão do Crivella ou pela mão do Lindbergh. Pela mão do Pezão e pela mão de Antony Garotinho, parece que não virá. Nós vamos entrar para os nossos comerciais e vamos voltar daqui a pouco, já para a gente ir para o nosso quarto bloco. Deixa eu, ainda tem algum tempinho aqui, deixa eu ler só aqui, agradecer aí a nossa equipe, né, que nos ajuda a fazer esse programa. Na mesa de áudio, o Vinícius Sassioli, com a gerência técnica de informática e equipamentos também do Vinícius. A edição de imagens do Gabriel Bernardo, reportagem de Acir Alves, Clécio Lima e Carlos Rocha. A produção e apresentação JC Madureira. A superintendência geral acabou de chegar aqui, é do Dr. Marcelo Domingues. Lembrando aos nossos ouvintes que nosso e-mail é ouvintemundialnews@gmail.com. Telefone da nossa redação é o 21 4109 1236. 21 4109 1236. A direção geral de jornalismo é de Paulo Roberto Ascioli. E eu gostaria também de mandar aquele abraço, né, aquele olá amigo, né, dos nossos ouvintes aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Olá, meus amigos ouvintes de Maceió, Fortaleza, João Pessoa, Salvador, Natal. Um abraço para todo o pessoal de Palmas, também lá no Tocantins. E a vocês, amigos ouvintes de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Goiânia, Curitiba, Ourinhos, Maringá, isso tudo lá no Paraná. Um abraço especial para o pessoal de Rio Novo, Porto Novo do Cunha, Goianá, São João, Formiga, lá nas Minas Gerais.
E eu estava falando agora na Tatiana, que estava lá em Morago, no Canadá, não, perdão, na Califórnia. Tatiana, beijo para você, continue nos ouvindo aí na Califórnia, que você está passando notícia não só para os californianos, mas como para o pessoal que vive e reside aí na Califórnia, como você. Grande abraço a todos. Ô Vinícius Ascioli, vamos aí para os nossos comerciais. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Mundial News FM. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na Rua Leite Ribeiro 4, Loja AB, esquina com Rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.hd1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Caros ouvintes, internautas, 2 horas e 20 minutos do dia 3 de setembro de 2014. Estamos aqui no programa Conexão Tupinambá, na Rádio Mundial News FM. Estamos aqui na mais um bloco do nosso programa. Querendo lembrar vocês, querendo participar, temos o e-mail conexãotupinambá@gmail.com. Temos o canal no YouTube, onde a gente publica lá todos os programas, programa Conexão Tupinambá, e também a página na internet, Facebook, na internet não, passa Facebook, Conexão Tupinambá. O nosso amigo Ascioli está aqui querendo passar um recadinho rápido, um lembrete, uma nota de rodapé. Diga, Ascioli. Isso aí no jornalismo chamado macarrão. Mas eu quero passar essa nota, não, essa informação de uma forma muito pesarosa. Eu queria dizer, apontar aqui para a câmera aqui, que nos está filmando, dizer o seguinte: isso aqui, meus amigos, é dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que vergonhosamente rejeitou uma ação impetrada pelo COREM, Conselho Regional de Enfermagens,
de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte, negando ao Corém a contratação de auxiliares de enfermagens para o Hospital Municipal Salgado Filho no Meier. Aquele hospital sangra, aquele hospital está abandonado, aquele hospital ele já foi manchete em todos os jornais do Rio de Janeiro, do país e até mesmo do mundo. Aquele hospital já pintaram e bordaram ali dentro com administrações canalhas. Um deles foi agora, recentemente, o Ministério Público meteu-lhe uma ação em cima, porque o que ele fez no Souza Guiar, doutor Ivo Perrone, o nome dele é Ivo Perrone, ele esteve lá no Salgado Filho e, à época, ele fez uma bandalheira lá, uma coisa assim inominável, e o Ministério Público acatou a denúncia e a Justiça do Estado do Rio de Janeiro não deu ganho de causa ao Corém. Aquele hospital, ele já esteve. Uma vez morreu uma auxiliar de enfermagem lá e esse diretor teve a cara de pau de dizer que aquilo ali era um ritual satânico. Mentira! Foi vazamento de gás, que nós, jornalistas, ficamos 48 horas acampados ali na porta e descobrimos. O delegado que apurou o fato na época chama-se Luiz Arquimedes, que até hoje está na 23ª Delegacia de Polícia, que é na rua, em frente ao Fórum do Meier. Então, esse recado, essa nota de repúdio é dirigida à Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com os seus juízes, seus desembargadores sentados com as suas poupanças, em suas cadeiras, nos seus ar-condicionados e com seus planos de saúde que não precisam enfrentar um hospital público. Excelências, compareça ao Salgado Filho, deem um pulinho lá para depois que os senhores deem as suas sentenças. Está dado o recado, obrigado aí, Madureira. A nota está dada. Voltando aí ao nosso tema, que é o quadro eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. O Senado, nosso amigo Romário, dispara na frente do César Maia, aumentando a distância de 20 para 21 pontos. Se nada acontecer, se nenhuma vertente nova surgir, se nenhum avião cair, o Romário vai ser provavelmente o novo senador do Estado do Rio de Janeiro. Tudo leva a crer. E vai criar um nó no meio de campo. A senhora não podia deixar de falar, eu estava aqui já esquecendo, aqui, agora lembrando disso, eu tenho que falar. Porque veja, se o Romário for eleito senador, ele já disse que no dia seguinte é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. A senhora, olha o que aconteceu com o Bethlen. Mas deram um tiro no meio da testa do rapaz, que ele caiu, mas não teve nem direito à reação. Madureira. E sabe qual é a bola da vez agora? É o presidente da Câmara. Eu sei. Jorge Felipe. Olha só, há 2 anos atrás, há exatos 2 anos atrás, nós sentados numa mesa, num programa de rádio, eu disse o seguinte, me perdoe até por trabalhar com exatidão, mas até 2 anos atrás, já havia uma investigação em cima do senhor Rodrigo Bethlen. E o que é que fez o padrinho político dele, que é o prefeito Eduardo Paes? Blindou essas investigações. Ele blindou essas investigações. E isso veio explodir agora. Assim mesmo explodiu porque o Bethlen fez o que homem nenhum deveria fazer. Homem nenhum deveria fazer. Entendeu? Confiou na mulher. Confiou na mulher. Isso que está sendo divulgado agora, essa sacanagem, rapaz, essa afronta ao erário público,
entendeu? Isso já vinha ocorrendo desde que esse cidadão... Olha, esse cidadão, ele hoje tá a comissão de decoro lá na Câmara está voltando, tá, não sei o que, ele já está saindo agora, daqui a pouco mesmo ele está saindo, estão fazendo esse escândalo todo. Ele passou por 3 secretarias do governo Eduardo Paes. Ele foi chefe de gabinete, ele foi secretário de Ação Social e foi o xerife do Rio de Janeiro, que foi a Secretaria de Ordem Pública. Nas três, ele aprontou. Nas 3, ele levou dinheiro, levou propina, ele, a mulher, o senhor Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, perdão, também sabia disso. Mas veja bem, senhora, é pior. E continuou blindado. Agora, isso respingou, sabem quem? A Vanessa Felipe já saiu. Está fora, não tem chance nenhuma. O Bethlen sai. Mas o Jorge Felipe está lá e está respingando dele. Mas sabe por quê? O alvo da investigação, senhora, são os contratos de gestão com organizações sociais. Esse é o alvo da investigação. Na gestão, na última gestão, nas 2 últimas gestões do Eduardo Paes, esta prática foi incorporada na Prefeitura do Rio de Janeiro. Gestão terceirizada para organizações sociais. Isso foi uma lei aprovada na Câmara de Vereadores e os vereadores, na última tentativa de reunião do plenário para abordar o caso Bethlen, negaram quórum. Isso é a maior prova de que tem muita gente comprometida no esquema. E por isso não pode haver CPI na Câmara dos Vereadores para investigar os contratos de gestão, todos assinados na época do Rodrigo Bethlen. Você sabia, deixa eu te interromper, porque senão eu esqueço. É tanta canalice, é tanta patifaria que foi feita ali dentro, porque eu acabo esquecendo, rapaz. Eu não sei, eu estou ficando velho, qualquer coisa assim, assim me dá algumas coisas assim de esquecimento. Pô, rapaz, o camarada que fez, a empresa que foi contratada para gerir a TV Câmara, entendeu? Foi a mesma empresa contratada para fazer desratização da Câmara. Exatamente. Desratização. Oh, meu Deus do céu. Então eu vou pegar... Ou entende de rato ou entende de televisão. Eu vou pegar a Rádio Mundial, vou oferecer assim o seguinte: jornalistas vão lá dentro fazer desratização, tirar ratos lá de dentro. No caso, entendem muito de rato, né, senhora? Só se foram os ratos que blindaram o senhor Jorge Felipe e blindaram o Bethlen, a começar pela sem-vergonhice do prefeito, que foi o primeiro a mandar mensagens para lá, tem a maioria dentro da Câmara, foi o primeiro a mandar mensagens para lá, para que o escândalo Bethlen não viesse à tona, para não respingar em cima dele. Prefeito Eduardo Paes. Há 4 anos atrás, ou mais de 4 anos atrás, eu escutei o seguinte, de um senador chamado Pedro Simão, ao vivo e a cores. Escutei o seguinte: se o presidente Lula não sabia do mensalão, Lula era burro ou idiota. Prefeito Eduardo Paes, o senhor, para mim, ou é burro ou o senhor é idiota. Cadê a viga? A viga. Cadê a viga? Eu estou dizendo isso porque, olha só, o homem estava ali ao lado dele. O gabinete que separa o do Paes para o Bethlen era a mesma porta. Isso ocorreu em Brasília, lá no Palácio do Planalto. O senhor José Dirceu encostado no gabinete do Lula, e o Lula foi chamado de burro idiota pelo senador Pedro Simão. Prefeito, se o senhor não sabia, por que o senhor blindou? Por que o senhor blindou a CPI lá na Câmara? Por que o senhor mandou mensagem para a CPI do Bethlen não sair, para não respingar o que o senhor já está cansado de ter na sua farda? Você sabe que tem fogo amigo nessa história também, né? Olha só, tem fogo amigo, tem fogo inimigo.
Agora, vou insistir na mesma coisa. Seguiu o velho exemplo, seguiu o mesmo exemplo que o presidente Lula na época seguiu. Ou é burro ou é idiota. Para mim, ele é os dois. Pois é. Estamos aí agora. Vamos começar. Vai chegar no final de uma semana. As pesquisas estão publicadas. O jogo está sendo rearranjado, rearrumado, em função da virada de mesa na disputa nacional. E vamos ter aí os últimos 30 dias de campanha para presidente, para governador, aonde esses 30 dias prometem ser os mais acalorados nas últimas eleições. A tentativa de vitória no primeiro turno de Marina, a tentativa de vitória no primeiro turno de Dilma, a tentativa nos estados de construir uma correlação de força diferente da atual, o objetivo de eleição de parlamentares para se estabelecer uma nova maioria no Congresso Nacional. Então, em 30 dias, nós vamos saber o que vai acontecer nesse país daqui para frente. Eu fico preocupado. Vou aqui externar a minha opinião. E não é a opinião do sindicato nem do programa, é a opinião pessoal. Marina deu uma declaração dizendo que não vai priorizar o fortalecimento do Mercosul. Eu fico me perguntando, vai priorizar o quê? As relações submissas com os Estados Unidos e a Europa? Marina disse que não vai priorizar o pré-sal, que no seu governo não vai investir no pré-sal porque vai investir em novas formas de energia. O mundo inteiro está preocupado com o petróleo. A economia mundial ainda é movida pelo petróleo. O Brasil tem a condição de ser autossuficiente e passar de importador a exportador de petróleo. A senhora está dizendo que não vai se preocupar com o pré-sal? Foi aprovado no Congresso Nacional que 10% do pré-sal vai para a educação. E a senhora não vai investir no pré-sal? Essas afirmações começam a me preocupar. E começa a me preocupar mais ainda a postura de ter colocado no programa, não é o tema em si, mas é a postura, a atitude, a senhora. Mas olha só, deixa eu dar uma interrompida aí. As bases do partido já fizeram com que esse discurso fosse mudado, porque isso foi dito no primeiro debate que a Bandeirantes transmitiu, primeiro debate presidencial. As bases do partido, o PSB, já orientou a mudança desse discurso. E de outros vários que a candidata Marina Silva apresentou naquele primeiro debate. Entendeu? Hoje, até mesmo conduzida pela mídia, que eu quando falo em mídia, me vem logo a dizer a velha mídia mofada, conduzindo também o próprio partido, porque há interesse dessa mídia dentro do PSB, principalmente agora porque a Marina cresceu bastante, já está a pontos percentuais em vários estados à frente da Dilma, conduziu ela a mudar o discurso. Olha só, iria fazer um governo pluripartidário, esse discurso já mudou. Não iria priorizar o pré-sal, tomou um esporro do partido, mudou. Entendeu? E outra coisa, Madureira. Mas o esporro que dói mais, ela sabe dentro o que é? do PSB, ela é pequena. O PSB jamais imaginaria que houvesse a morte do Eduardo Campos para que esse efeito luto pudesse eleger a Marina Silva. Então, seguindo a sua linha que ela tomou esporro e mudou o discurso dela, deixa eu lhe dizer uma coisa.
ela tomou esporro do Malafaia e mudou o discurso também, né? Porque botou lá no programa apoio ao casamento gay, o Malafaia falou lá, se não tirar, não vou apoiar. Deu esporro nela, ela foi lá e tirou do programa. Né? Apoio à união civil, mudou para apoio à união civil e casamento, tirou o apoio ao casamento. Então, eu não quero entrar no mérito, mas o que me chama a atenção é justamente o seguinte: se ela critica tanto o Vale Tudo para ser presidente da República, ela não pode reproduzir os velhos métodos. Vale tudo, até mudar de posição para ganhar a eleição, porque isso é a velha política que ela está criticando. Então eu acho que isso tem que ficar claro para o eleitor brasileiro, que usar um discurso e praticar uma outra coisa não dá, né? É um negócio meio complicado. Como é que eu digo que você é diferente se a prática agora já é a da velha política? Eu acho que isso a gente precisa ter cuidado. Vamos ter que fazer muitas observações nesses 30 dias para ver o comportamento de todas as candidaturas, de todas as propostas e principalmente de todas as pressões. Quem é que está fazendo pressão em quem nesse processo eleitoral? Isso é o mais importante. Quem faz pressão quer determinar o que vai ser o governo. Temos que revelar as pressões, quem está pressionando, quem está por trás, para a gente poder saber aí o que vai dar nessas eleições de 2014. Madureira, chegou aqui uma pergunta aqui de um ouvinte nosso. Esse nosso ouvinte preferiu não se identificar, vamos respeitar o direito dele de não se identificar. A pergunta ao programa é a seguinte: como o senhor Roberto Costa declara ao Globo que fará delação premiada e que, se ele disser tudo que sabe, não haveria eleições este ano? É uma interrogação. Nada acontece. Como vamos encarar declarações de tal natureza? Esse é o homem da delação premiada, hein? Para quem não sabe, é Paulo Roberto Costa. Viu, prezado amigo leitor? É Paulo Roberto Costa. Infelizmente, ele tem meu sobrenome, ele tem meu... Se olhar, a resposta, né? É simples. Mas está aí, é uma pergunta interessante. A resposta, do meu ponto de vista, é simples. Se essa delação premiada atingisse uma única e determinada agremiação, já teria virado capa de todos os jornais e todas as revistas. O problema é que muita gente passou pela Petrobras ou por outras instâncias. Conhece a vida de todo mundo. Se atingisse só o Acioli, por exemplo, estava estampado em todos os... Mas se atingir, como atinge o Acioli, o Madureira, o fulano, o ciclano, o beltrano, aí não interessa publicar. É melhor jogar para debaixo do tapete. Guarda a munição para depois. Esse é o jogo que é jogado. E acontece o seguinte, a gente tem 30 segundinhos aqui para ir para o comercial aí. Olha só, o que acontece? Essa delação premiada, ela estava pública e certa. Aí aquela velha política da blindagem. Blindar o cara. Ele não vai abrir a boca até que as eleições aconteçam, dependendo de quem seja eleito. Se for a Dilma, a pergunta aqui, o caro ouvinte, que não quis se identificar. Se eleita a Dilma, não tem delação premiada, não tem nada, não. O senhor Paulo Roberto Costa está livre, leve e solto. Se for a Marina, evidentemente, acaba a blindagem e ele vai dizer tudo que sabe. Está entendendo? Se o avião não cair. Se o avião não cair. Ainda tem dessa, se o avião não cair. Mas essa questão do avião aí, nós já dissemos aqui,
foi tiro no pé. Toca o barco aí, vamos pedir um comercial aí. Vamos para os nossos comerciais. São 2 horas e 42 minutos. Programa Conexão Tupinambá. Índio quer saber. Índio quer saber. Mundial News FM. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.hd1.com.br. www.pensalerniusfm.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Caros ouvintes, amigos internautas, são 2 horas e 45 minutos, dia 3 de setembro de 2014. Estamos na nosso último bloco do programa de hoje, dia 3. O Acioli aqui quer fazer 2 anúncios de 2 programas que vão ao ar. Diga, Acioli. Hoje nós vamos ter a estreia do programa Marcelo Domingues e essa estreia é uma estreia assim, alvissareira. A personalidade que será entrevistada aqui hoje tem muito a ver com o que nós estamos passando aí, epidemias que começaram a voltar ao Brasil, como a hanseníase, e notícias nos chegam, essas notícias não confirmadas e desmentidas, sobre as questões do vírus Ebola. Estará presente aqui o Dr. Carlos Eduardo Silva Figueiredo, um médico infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, que vai nos dar aí, a nós e aos nossos ouvintes, uma aula aí do que nós podemos fazer, nos prevenir, a prevenção da doença, enfim, falar tudo sobre o que está acontecendo ou o que pode acontecer. Então a estreia do programa Marcelo Domingues é hoje às 16 horas. Foi muito divulgada até pelo pessoal da Fundação, né? Eu recebi e-mail de volta do
do doutor Carlos Eduardo, e estamos aguardando a presença dele aqui no nosso estúdio. Vai ao ar de 16 às 18 horas. E agora, em setembro, nós vamos estrear o programa Imprensa Livre, ancorado aí pela Paula Mairan, que é presidente do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Paulinha, você está me ouvindo? Eu sei que você está me ouvindo agora. Um beijo para você, um grande abraço. Estaremos firmes e fortes sexta-feira lá na BI. E o programa Imprensa Livre é para colocar, dar oportunidade e chance a esse pessoal, esses que foram demitidos agora da Bandeirantes, da Rede Globo, o assédio moral nas redações, enfim, tirar a mordaça da boca desses colegas profissionais que essas empresas colocaram. Então vamos colocar todos os podres para fora. Imprensa livre neles. Obrigado, Madureira. Toca o barco aí. Senhora, você sabia que o vírus Ebola chegou no Brasil? O Ministério da Saúde desmente, eu tive conversando com... Não, é bola no gol do Vasco. É bola no gol do Vasco. Aí a gente... Aliás, poderia ter se considerado um susto aí nos nossos ouvintes, mas foi um susto na torcida do Vasco. Vascaínos, voltem para o Avaí, vão tirar férias lá no Avaí. Avaí 5-0. Isso, senhora, aproveita. Tripudia, vai chegar teu dia. O meu dia era lanterna, você cansou de dizer lanterna vermelha e preta. Assim, olha, você está com a lanterna na mão, não sei o quê. Hoje nós estamos lá chegando no G4. E o Botafoguense aqui, Marcelo Domingues, hoje está muito preocupado, hein? Assim, olha, entre o Flamengo e o Lanterna... O Túlio, filho dele, que é botafoguense também. Assim, olha, entre o Lanterna e o Flamengo, a diferença são apenas de 10 pontos. Temos ainda metade de um campeonato. Portanto, se eu fosse tu, querido, bota a barba de molho que vem pau por aí. Se eu fosse tu, bota a barba de molho, porque vem Série C por aí. Vem não. Mas nesses minutos restantes do programa, vamos aqui apenas deixar claro uma seguinte situação. Primeiro que o programa Conexão Tupinambá do Sindicato de Sociólogos, óbvio, ele não vai ter uma posição A, defender uma posição A ou B em detrimento de outros segmentos, mesmo porque entre os sociólogos cada um tem a sua opção e tem a sua escolha política a ser feita. O que nós não vamos abrir mão aqui de fazer é da análise, do debate, do que está em jogo, quais são as concepções, porque a gente tem clareza que isso ajuda no entendimento do que está acontecendo no nosso país. E aquele velho ditado, né? Não se pode agradar a gregos e troianos. Todos que tentam agradar a gregos e troianos têm um fim não muito amigável, né? E pouco claros. E pouco claros. E também para todos os ouvintes da Rádio Mundial News FM, nós sabemos que os ouvintes têm a sua livre escolha, vão escolher seus candidatos. Nós vamos fazer para vocês também, nós vamos fazer o papel de estar debatendo as ideias, né? Pegar os programas, comparar. De vez ou outra, pode ser que pareça que esteja se defendendo determinada ideia em detrimento de outra. Mas isso é da democracia, do debate. Por isso eu digo que nós temos aqui o e-mail conexãotupinambá@gmail.com, a página no Facebook Conexão Tupinambá e o canal no YouTube também, programa Conexão Tupinambá. Nós estamos aqui na produção do programa da Conexão Tupinambá pensando na possibilidade de trazer representantes das diversas campos que estão em disputa na eleição. Se a gente conseguir trazer todos os campos, a gente vai trazer. Se não conseguir trazer todos os campos, nós não vamos trazer nenhum.
para que ninguém nos acuse de estar favorecendo ideia A ou ideia B. Mas estamos entrando em contato aí com diversas candidaturas que representam o espectro político e ideológico que estão disputando as eleições, e vamos ver aí se a gente consegue fazer um debate de ideias na próxima quarta-feira, para agitar, para esquentar os tamborins aí nessa reta final, né? Diga, senhor. Eu concordo aí com o seu raciocínio. Evidentemente, todos nós, independente de nossas atividades profissionais, sociólogo, advogado, jornalista, médico, independente de qualquer coisa, todos nós temos as nossas convicções, temos nossas ideologias, nossos candidatos e nossas preferências. A Rádio Mundial realmente não abre, aqui nós não abrimos mão do debate, mas sempre pautando e primeiro por um jornalismo sério, um jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções, e que os eleitores votem de acordo com suas consciências e suas convicções. Mas realmente do debate nós não vamos abrir mão e trazer aqui pessoas que queiram debater, queiram falar, pode até mesmo falar sobre suas preferências políticas sem fazer propaganda política. Isso aqui realmente a direção da rádio jamais admitirá. Então as portas estão abertas. Eu costumo até dizer aqui que se alguém tem... Eu recebo e-mails aí mal educados aí de ouvintes que acham que nós perturbamos. Nós não perturbamos, nós simplesmente mostramos a verdade, mas evidentemente a gente incomoda muita gente, né? Somos pequenos elefantes que incomodamos gente graúda e miúda. Exatamente. Então não precisa nem a justiça, nem mandar e-mail mal criado para mim, me xingando, me chamando disso, daquilo, de outras coisas mais. Vem aqui na rádio, você será muito bem recebido, muito bem tratado, tomar aqui um copo com água, porque cafezinho Madureira não manda fazer, e ter aí o seu direito de resposta a quem se sentir incomodado. Não precisa ir à justiça, compareça aqui na rádio. Então, meus caros amigos ouvintes e internautas, queremos agradecer a sua atenção, dedicar o seu tempo a ouvir aqui um vascaíno e um flamenguista ficar falando de amenidades, ficar conversando sobre política, sobre os últimos acontecimentos do estado do Rio de Janeiro. Voltaremos na próxima quarta-feira com os novos fatos, novos acontecimentos, muitas amenidades, porque de hoje até domingo tem muita coisa para acontecer. Só que vocês jogam só as terças e sextas, né? Não, agora só... Domingo fica difícil para vocês. Tem problema, Domingo é só para quem está na elite. Tem problema. Hoje à noite, depende da sua elite. É a elite da Marina ou é a elite do... Não. Eu estou falando da elite do futebol, né? Veja bem, hoje vocês vão encontrar o Curitiba, eu vou assistir... Não, mas hoje o Flamengo não está jogando Curitiba, não. Hoje é jogo treino, porque o Flamengo já está praticamente fora. Agora, se o Flamengo ganhar, fizer 4, eu vou deitar e rolar nas amenidades. Madureira, eu queria mandar um abraço lá para o Gessé Maia, que comanda o estúdio da Rádio Mundial News FM, lá na Baixada Fluminense. E o Gessé Maia tem o seu balbúrdia toda segunda-feira, das 18 às 20 horas. E as três próximas edições do programa, o Gessé pediu que a grade da Mundial alterasse, estará no ar de 17 às 21 horas por motivos de 19 às 21 horas, por motivos aí de força maior. Mas o Gessé Maia lá na Baixada Fluminense é campeoníssimo de audiência e comanda lá o nosso estúdio lá na Baixada Fluminense. E também agradecer aí a participação das nossas rádios afiliadas, que é a Transamer News, fm.com.br, a Capital Rio, a Carioca News e a Rádio Difusora Rio de Janeiro. Antes de você dar o seu recado final, um grande abraço a todos os ouvintes. Estamos aqui às vossas ordens. Vocês é que mandam, nós aqui só falamos. Boa tarde a todos.
São 2 horas e 56 minutos, dia 3 de setembro de 2014. Estamos chegando ao final de mais um programa Conexão Tupinambá. Índio Quer Saber. Agradecer mais uma vez ao amigo ouvinte, ao amigo internauta que nos dedicou o seu tempo e a sua paciência para nosso debate de opinião e ideias. Semana que vem estaremos de volta. Agradecer a todos que estão aqui presentes. Bom final de semana, boa semana, boa reflexão e até semana que vem. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Brasil. Mundial News FM. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Mundial News FM.